Você já saiu de um culto emocionado com o coração cheio e voltou para casa exatamente a mesma pessoa? O problema pode não ser a sua fé. Pode ser que você tenha confundido o que sentiu com quem é o Espírito Santo. Tem algo acontecendo dentro de você, mas talvez não seja o que você pensa. Você sente arrepio, chora durante o louvor, o coração dispara e chama isso de presença de Deus. Mas e se eu te dissesse que emoção e Espírito Santo não são a mesma coisa, e que muita gente está vivendo uma fé intensa, porém superficial? Hoje você vai entender a diferença entre sentir algo forte e ser realmente transformado por dentro. Porque confundir emoção com espírito pode estar te impedindo de viver uma experiência muito mais profunda com Deus. Fica comigo. O que você vai perceber pode mudar a forma como você enxerga a própria vida espiritual. Há algo que eu preciso te dizer hoje, e quero que você ouça com o coração aberto, não com defensividade, não com resistência, mas com a humildade de quem realmente deseja conhecer a Deus de verdade. Porque o que vamos tratar aqui não é um ataque à sua fé, é um convite ao aprofundamento dela. Quantas vezes você saiu de um culto sentindo um formigamento no peito, lágrimas escorrendo pelo rosto e pensou: o Espírito Santo me tocou esta noite? Quantas vezes a música subiu, a atmosfera ficou carregada de emoção, e você interpretou aquilo como a presença divina? Não estou dizendo que Deus não estava lá. Estou perguntando: você tem certeza de que sabe distinguir entre o que veio de cima e o que veio de dentro? Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conhecia o peso da glória de Deus como poucos, disse certa vez que o maior perigo para a alma cristã não é a perseguição nem a pobreza, é o engano que se veste de espiritualidade. Ele pregava com fogo, com lágrimas, com convicção, mas nunca confundiu o entusiasmo da congregação com a obra do Espírito. Ele entendia que sentir muito não é o mesmo que receber do alto. E hoje, irmão, irmã, esse tema chegou até você, não por acaso, porque existe uma diferença enorme, profunda, essencial entre a emoção humana e a obra genuína do Espírito Santo. E confundir as duas pode custar muito. Pode custar a sua caminhada, o seu discernimento e, em casos extremos, até a sua salvação. Spurgeon também ensinava que a palavra de Deus é o único espelho fiel da alma. E é com esse espelho que vamos trabalhar hoje. A Bíblia, em Hebreus 4:12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Veja, a própria Escritura reconhece que existe uma fronteira entre alma e espírito, e que essa fronteira precisa ser discernida. Alma é onde moram as emoções. O espírito é onde Deus habita no crente. Quando você chora num culto porque a música tocou numa ferida antiga, isso é alma. Quando você chora porque o Espírito Santo está te convencendo de pecado e te chamando ao arrependimento, isso é espírito. Parece sutil? É. E é justamente por isso que tantos se perdem nessa confusão. Spurgeon dizia que uma das maiores misericórdias de Deus é nos dar discernimento. Não emoção, discernimento. Porque a emoção sem discernimento é como uma chama sem direção. Ilumina por um instante, mas pode queimar tudo à volta. E quantas igrejas, quantos lares, quantas vidas têm sido chamuscadas por essa confusão? Pense comigo, você já conheceu alguém que vivia de pico em pico espiritual? Que só se sentia próximo de Deus quando havia um show de luzes, um coral poderoso, uma pregação que arrancava gritos da plateia? E quando a vida comum chegava, a segunda-feira, as contas, os conflitos familiares, essa pessoa murchava, duvidava, reclamava que Deus estava longe? Isso não é espiritualidade profunda. Isso é dependência emocional disfarçada de fé. E não digo isso para diminuir ninguém. Digo porque já vi essa armadilha destruir pessoas que amavam genuinamente a Deus, mas nunca aprenderam a diferença entre sentir e receber. A palavra em 1 João 4:1 é clara: amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Provar, examinar, testar. Isso exige razão, maturidade e, acima de tudo, conhecimento das Escrituras.
Não dá para provar o que você não conhece. Não dá para discernir o que você nunca estudou. E aqui está o primeiro grande ponto desta pregação. A emoção não é inimiga da fé, mas ela não pode ser a guia da fé. A emoção é uma dádiva de Deus. Ele nos fez seres que sentem, que choram, que se alegram, que tremem diante do sagrado. Isso é bom. Isso é humano. Isso é bíblico. Os salmos estão cheios de emoção crua, honesta, profunda. Davi chorava. Jeremias lamentava. Paulo escrevia com o coração partido. Emoção não é problema. O problema é quando a emoção assume o trono que pertence ao espírito. Quando você começa a medir a qualidade da sua relação com Deus pela intensidade do que sente e não pela profundidade do que obedece. Spurgeon pregava que a fé genuína não precisa de clima favorável para existir. Ela persiste no deserto, persiste na seca, persiste quando os céus parecem de bronze e as orações parecem não passar do teto. E essa perseverança, essa fé que fica mesmo quando a emoção vai embora, essa é a marca do verdadeiro discípulo. A Bíblia diz em Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, o Espírito testifica com o nosso espírito, não com as nossas emoções. É uma comunicação profunda, interna, que vai além do que se sente na pele. É uma certeza que habita mais fundo do que qualquer arrepio. E é aí que mora a diferença, que vai mudar a sua compreensão espiritual. O Espírito Santo produz frutos. Emoção produz sensações. Frutos ficam, sensações passam. Gálatas 5:22 lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olhe para essa lista. Algum desses frutos você pode fabricar com emoção. Você pode fabricar alegria momentânea. Pode fabricar entusiasmo. Pode até fabricar lágrimas. Quem nunca se emocionou com uma história bonita sem qualquer implicação espiritual? Mas você não fabrica domínio próprio, não fabrica longanimidade, não fabrica uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Esses frutos são obra do Espírito, não produtos da emoção humana. Spurgeon ensinava que o verdadeiro avivamento começa no caráter, não no sentimento. Que a prova de que o Espírito Santo esteve em um culto não é a quantidade de choro ou de gritos, é a transformação moral que permanece na segunda, na terça, na quinta-feira, quando ninguém está olhando. E eu quero te perguntar, com toda a delicadeza que esse momento exige, depois dos cultos mais emocionantes da sua vida, o que ficou? Você se tornou mais paciente, mais generoso, mais honesto, mais comprometido com a palavra? Ou você voltou para casa ainda com as mesmas brigas, os mesmos vícios, os mesmos rancores, só que agora com uma sensação boa no peito? Não responda para mim, responda para Deus, porque é para Ele que essa pergunta importa. E é com Ele que você vai prestar contas, não pela intensidade das suas emoções, mas pela fidelidade da sua obediência. Isso não significa que Deus não toca as emoções. Ele toca, e com uma força que nenhuma música, nenhum orador humano consegue replicar. Mas quando Ele toca, é com propósito. É para transformar, não para entreter. É para chamar ao arrependimento, não para produzir euforia vazia. João 16:8 diz que quando o Espírito Santo vem, Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convicção. Não é conforto fácil, não é agrado. É um chamado poderoso que mexe com a consciência, que expõe o que precisa ser exposto, que purifica o que está contaminado. Isso é obra do Espírito Santo. E há uma beleza imensa nisso, mesmo que pareça duro. Porque um Deus que só te faz sentir bem, mas nunca te confronta, nunca te corrige, nunca te chama a crescer. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse é um ídolo emocional. Um Deus feito à imagem dos nossos desejos, não o Criador que nos chama à santidade. Hoje, ao longo dessa pregação, vamos continuar explorando essa distinção. Vamos olhar para os sinais práticos de quando a emoção tomou o lugar do Espírito. Vamos ver o que a palavra diz sobre como cultivar uma espiritualidade sólida, enraizada, que não depende de clima ou de temperatura emocional, porque você merece uma fé que sustente. Uma fé que não desmorona quando a vida aperta.
Uma fé que não precisa de efeitos especiais para existir. E essa fé bíblica, profunda, real, começa no momento em que você decide deixar de confundir o que você sente com o que Deus está fazendo. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, se você sente que essa mensagem chegou na hora certa, se inscreva no canal agora mesmo. Cada semana, trazemos pregações que vão às raízes da fé cristã, sem superficialidade, sem entretenimento vazio. Clique no sino para não perder nenhuma delas. E se você quer aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus de forma prática, temos algo especial para te oferecer. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para adquirir o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real, sem pressa, sem performance, só você e o Pai. Vai lá conferir. Existe uma cena que se repete em muitas igrejas pelo Brasil afora, e talvez você já tenha vivido algo parecido. O culto começa, a música vai subindo de intensidade, as luzes diminuem, o coral repete o mesmo refrão várias vezes seguidas, e de repente, algo acontece no seu peito. Uma onda de calor, um aperto na garganta, os olhos enchem de lágrima. E você pensa, Deus está aqui, o Espírito Santo desceu. Mas e se eu te dissesse que o mesmo fenômeno acontece em shows de rock, em estádios de futebol, em cerimônias políticas e até em sessões de cinema? Não estou sendo cínico, estou sendo honesto. O ser humano foi criado para responder emocionalmente a estímulos coletivos. Música, ambiente, narrativa emocional, repetição de palavras. Isso é neurologia, não teologia. E aqui está onde a confusão se instala com mais força. Quando você não sabe distinguir o que é resposta humana do que é toque divino, você fica vulnerável. Vulnerável a qualquer um que saiba manipular o ambiente emocional. Vulnerável a ministérios que constroem experiências em vez de discipulado. Vulnerável a uma fé que depende de estímulo externo para existir. A palavra de Deus, em Mateus 7, 22, 23, registra uma das passagens mais assustadoras de toda a Bíblia. Jesus diz: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas que fizeram coisas extraordinárias, pessoas que sentiram muito, e que não eram conhecidas de Deus. Isso deveria nos fazer parar, não com medo paralisante, mas com uma seriedade santa. Porque se é possível fazer grandes obras em nome de Deus e ainda assim não ser conhecido por Ele, quanto mais é possível sentir grandes emoções em nome de Deus e ainda assim não ter intimidade real com Ele. O problema não é sentir, o problema é substituir. Quando a experiência emocional ocupa o lugar que deveria ser da palavra, da oração genuína, do arrependimento, da obediência, aí está a raiz da confusão. A emoção virou o alimento principal de uma fé que deveria se nutrir de Cristo. Pense numa árvore plantada às margens de um rio. As raízes dela descem fundo, chegam até a água, e por isso ela produz fruto em qualquer estação, mesmo quando não chove, mesmo quando o vento é forte. Esse é o quadro que o Salmo 1 pinta do homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Agora imagine uma planta que só sobrevive quando alguém a rega por fora, todos os dias, na mesma hora. Se um dia o regador falhar, ela murcha. Muitos cristãos são essa segunda planta. Precisam do culto de domingo para se reanimar. Precisam da música certa para orar. Precisam do pregador certo para sentir que Deus está perto. E quando nada disso está disponível, quando a vida é apenas vida, comum e silenciosa, a fé some, porque ela nunca teve raízes. Ela tinha emoção. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O próprio coração humano, a sede das emoções, é descrito pela palavra como enganoso. Não é que o coração seja inútil, é que ele não pode ser o árbitro final da verdade espiritual. Ele precisa ser governado pela palavra, iluminado pelo Espírito, disciplinado pela obediência.
E aqui chegamos a um ponto que muita gente evita porque dói. Há uma forma de buscar Deus que, no fundo, é uma busca de si mesmo. Você busca a emoção que o encontro com Deus produz, mas não está necessariamente buscando o Deus que produz essa emoção. É sutil, é humano, mas é perigoso. É como alguém que ama o aroma do café pela manhã, mas nunca prova o café de verdade. Fica cheirando, fica se sentindo bem com o cheiro, mas nunca se alimenta. A experiência parece boa, mas é vazia de substância. E a fome continua, disfarçada pela sensação. Jesus disse em João 4, 23, 24, "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não só em emoção, não só em sentimento, em verdade. Ancorada na palavra, fundada no conhecimento de Deus. O Espírito Santo não precisa de condições especiais para se manifestar. Ele se manifesta na cela de uma prisão, como aconteceu com Paulo e Silas em Atos 16. Ele se manifesta no deserto, como aconteceu com Jesus após o batismo. Ele se manifesta na viuvez silenciosa de uma senhora de 70 anos que dobra os joelhos antes de dormir e derrama o coração diante de Deus, sem música, sem luzes, sem plateia. Já a emoção manipulada precisa de condições, precisa do ambiente certo, da música certa, das palavras certas ditas no tom certo. Quando as condições mudam, ela some. Quando o culto acaba, ela vai embora. Quando a vida real começa, ela não sustenta ninguém. E isso explica por que tantas pessoas que vivem de emoção espiritual são também as mais instáveis emocionalmente na vida cotidiana. São as que explodem com facilidade em casa. São as que desistem dos relacionamentos quando vem a dificuldade. São as que abandonam a fé na primeira grande tribulação porque esperavam que Deus as livrasse da dor, não que as sustentasse através dela. 1 Coríntios 13, 11 diz: "Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino." A maturidade espiritual exige crescimento além da emoção. Não é errado sentir como criança no começo da fé, mas permanecer nessa infância, quando Deus está chamando ao crescimento, é uma escolha e tem consequências. A espiritualidade madura não é fria, não é robotizada, não é sem vida. Pelo contrário, ela é mais rica, mais profunda, mais sustentável do que qualquer pico emocional. É a diferença entre tomar um sorvete e fazer uma refeição completa. Um é prazeroso por um momento, o outro te sustenta. Quando o Espírito Santo genuinamente toca uma vida, o resultado é transformação. Não euforia passageira, transformação. O orgulhoso se humilha, o mentiroso passa a falar a verdade. O que vivia em amargura começa a perdoar. O que fugia da Bíblia passa a ter fome dela. Isso é obra do Espírito. Isso não se fabrica com música e atmosfera. E preciso dizer algo com amor, mas com clareza. Existem líderes religiosos que conhecem muito bem a diferença entre emoção e Espírito Santo e deliberadamente escolhem trabalhar com a emoção, porque é mais fácil de controlar, porque produz resultados rápidos e visíveis, porque mantém as pessoas voltando em busca do próximo pico. Não estou fazendo acusação a ninguém em particular. Estou descrevendo um padrão que existe, que a palavra já alertou, e que você precisa reconhecer para se proteger, porque a sua fé é preciosa demais para ser construída sobre areia emocional. Efésios 4:14 fala de não sermos mais como meninos, agitados e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia com que enganam, usando de artifícios. Artifícios. A palavra usa essa expressão. Reconhece que existem artifícios, estratégias elaboradas para mover emoções sem mover almas em direção a Deus. E o remédio que Paulo prescreve no versículo seguinte é crescer. Crescer em tudo até Cristo. Crescer no conhecimento, na maturidade, na fé enraizada. Não correr de pico em pico, mas aprofundar. Quero que você chegue ao fim dessa pregação com uma pergunta clara dentro do peito.
A minha fé tem raízes ou tem apenas flores? As flores são bonitas, enchem os olhos, mas elas dependem da estação. As raízes são invisíveis, estão sob a terra, não aparecem nas fotos, mas são elas que sustentam a árvore quando a tempestade vem. Você está construindo raízes? Está indo para a palavra quando não tem vontade? Está orando quando o céu parece fechado? Está obedecendo quando não sente nada? Porque é exatamente nessas horas, nas horas secas, nas horas silenciosas, que a fé genuína é testada e provada. E é justamente nessas horas que o Espírito Santo se revela como aquilo que ele é. Não uma sensação, mas uma pessoa. Não um sentimento, mas um consolador. Não uma emoção, mas um guia que habita o espírito do crente e o sustenta mesmo quando os sentimentos dizem que Deus está longe. Vamos continuar explorando esses sinais práticos e como cultivar uma fé que vai além da emoção. Fique até o fim, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa compreensão na sua vida. Existe uma cena que se repete em muitas igrejas pelo Brasil afora, e talvez você já tenha vivido algo parecido. O culto começa, a música vai subindo de intensidade, as luzes diminuem, o coral repete o mesmo refrão várias vezes seguidas, e de repente, algo acontece no seu peito. Uma onda de calor, um aperto na garganta, os olhos enchem de lágrima. E você pensa, Deus está aqui, o Espírito Santo desceu. Mas e se eu te dissesse que o mesmo fenômeno acontece em shows de rock, em estádios de futebol, em cerimônias políticas e até em sessões de cinema? Não estou sendo cínico, estou sendo honesto. O ser humano foi criado para responder emocionalmente a estímulos coletivos, música, ambiente, narrativa emocional, repetição de palavras. Isso é neurologia, não teologia. E aqui está onde a confusão se instala com mais força. Quando você não sabe distinguir o que é resposta humana do que é toque divino, você fica vulnerável. Vulnerável a qualquer um que saiba manipular o ambiente emocional. Vulnerável a ministérios que constroem experiências em vez de discipulado. Vulnerável a uma fé que depende de estímulo externo para existir. A palavra de Deus, em Mateus 7, 22, 23, registra uma das passagens mais assustadoras de toda a Bíblia. Jesus diz: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas que fizeram coisas extraordinárias, pessoas que sentiram muito, e que não eram conhecidas de Deus. Isso deveria nos fazer parar, não com medo paralisante, mas com uma seriedade santa. Porque se é possível fazer grandes obras em nome de Deus e ainda assim não ser conhecido por Ele, quanto mais é possível sentir grandes emoções em nome de Deus e ainda assim não ter intimidade real com Ele. O problema não é sentir, o problema é substituir. Quando a experiência emocional ocupa o lugar que deveria ser da palavra, da oração genuína, do arrependimento, da obediência, aí está a raiz da confusão. A emoção virou o alimento principal de uma fé que deveria se nutrir de Cristo. Pense numa árvore plantada às margens de um rio. As raízes dela descem fundo, chegam até a água, e por isso ela produz fruto em qualquer estação, mesmo quando não chove, mesmo quando o vento é forte. Esse é o quadro que o Salmo 1 pinta do homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Agora imagine uma planta que só sobrevive quando alguém a rega por fora, todos os dias, na mesma hora. Se um dia o regador falhar, ela murcha. Muitos cristãos são essa segunda planta. Precisam do culto de domingo para se reanimar, precisam da música certa para orar, precisam do pregador certo para sentir que Deus está perto. E quando nada disso está disponível, quando a vida é apenas vida comum e silenciosa, a fé some. Porque ela nunca teve raízes, ela tinha emoção. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O próprio coração humano, a sede das emoções, é descrito pela palavra como enganoso. Não é que o coração seja inútil, é que ele não pode ser o árbitro final da verdade espiritual. Ele precisa ser governado pela palavra, iluminado pelo Espírito,
disciplinado pela obediência. E aqui chegamos a um ponto que muita gente evita porque dói. Há uma forma de buscar Deus que, no fundo, é uma busca de si mesmo. Você busca a emoção que o encontro com Deus produz, mas não está necessariamente buscando o Deus que produz essa emoção. É sutil, é humano, mas é perigoso. É como alguém que ama o aroma do café pela manhã, mas nunca prova o café de verdade. Fica cheirando, fica se sentindo bem com o cheiro, mas nunca se alimenta. A experiência parece boa, mas é vazia de substância. E a fome continua, disfarçada pela sensação. Jesus disse em João 4, 23, 24, "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não só em emoção, não só em sentimento, em verdade. Ancorada na palavra, fundada no conhecimento de Deus. O Espírito Santo não precisa de condições especiais para se manifestar. Ele se manifesta na cela de uma prisão, como aconteceu com Paulo e Silas em Atos 16. Ele se manifesta no deserto, como aconteceu com Jesus após o batismo. Ele se manifesta na viuvez silenciosa de uma senhora de 70 anos que dobra os joelhos antes de dormir e derrama o coração diante de Deus, sem música, sem luzes, sem plateia. Já a emoção manipulada precisa de condições, precisa do ambiente certo, da música certa, das palavras certas ditas no tom certo. Quando as condições mudam, ela some. Quando o culto acaba, ela vai embora. Quando a vida real começa, ela não sustenta ninguém. E isso explica por que tantas pessoas que vivem de emoção espiritual são também as mais instáveis emocionalmente na vida cotidiana. São as que explodem com facilidade em casa. São as que desistem dos relacionamentos quando vem a dificuldade. São as que abandonam a fé na primeira grande tribulação porque esperavam que Deus as livrasse da dor, não que as sustentasse através dela. 1 Coríntios 13, 11 diz: "Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino." A maturidade espiritual exige crescimento além da emoção. Não é errado sentir como criança no começo da fé, mas permanecer nessa infância, quando Deus está chamando ao crescimento, é uma escolha e tem consequências. A espiritualidade madura não é fria, não é robotizada, não é sem vida. Pelo contrário, ela é mais rica, mais profunda, mais sustentável do que qualquer pico emocional. É a diferença entre tomar um sorvete e fazer uma refeição completa. Um é prazeroso por um momento, o outro te sustenta. Quando o Espírito Santo genuinamente toca uma vida, o resultado é transformação. Não euforia passageira, transformação. O orgulhoso se humilha, o mentiroso passa a falar a verdade. O que vivia em amargura começa a perdoar. O que fugia da Bíblia passa a ter fome dela. Isso é obra do Espírito. Isso não se fabrica com música e atmosfera. E preciso dizer algo com amor, mas com clareza. Existem líderes religiosos que conhecem muito bem a diferença entre emoção e Espírito Santo e deliberadamente escolhem trabalhar com a emoção, porque é mais fácil de controlar, porque produz resultados rápidos e visíveis, porque mantém as pessoas voltando em busca do próximo pico. Não estou fazendo acusação a ninguém em particular. Estou descrevendo um padrão que existe, que a palavra já alertou, e que você precisa reconhecer para se proteger, porque a sua fé é preciosa demais para ser construída sobre areia emocional. Efésios 4:14 fala de não sermos mais como meninos, agitados e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia com que enganam usando de artifícios. Artifícios. A palavra usa essa expressão. Reconhece que existem artifícios, estratégias elaboradas para mover emoções sem mover almas em direção a Deus. E o remédio que Paulo prescreve no versículo seguinte é crescer. Crescer em tudo até Cristo. Crescer no conhecimento, na maturidade, na fé enraizada. Não correr de pico em pico, mas aprofundar.
Quero que você chegue ao fim dessa pregação com uma pergunta clara dentro do peito. A minha fé tem raízes ou tem apenas flores? As flores são bonitas, enchem os olhos, mas elas dependem da estação. As raízes são invisíveis, estão sob a terra, não aparecem nas fotos, mas são elas que sustentam a árvore quando a tempestade vem. Você está construindo raízes? Está indo para a palavra quando não tem vontade? Está orando quando o céu parece fechado? Está obedecendo quando não sente nada? Porque é exatamente nessas horas, nas horas secas, nas horas silenciosas, que a fé genuína é testada e provada. E é justamente nessas horas que o Espírito Santo se revela como aquilo que ele é. Não uma sensação, mas uma pessoa. Não um sentimento, mas um consolador. Não uma emoção, mas um guia que habita o espírito do crente e o sustenta mesmo quando os sentimentos dizem que Deus está longe. Vamos continuar explorando esses sinais práticos e como cultivar uma fé que vai além da emoção. Fique até o fim, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa compreensão na sua vida. Há uma pergunta que precisa ser feita com coragem, e vou fazê-la agora. Como você sabe de verdade quando é o Espírito Santo agindo na sua vida? Não estou pedindo uma resposta teológica ensaiada. Estou pedindo que você pense honestamente sobre isso, porque se a resposta for apenas eu sinto, precisamos conversar. A Bíblia não nos deixa sem critérios. Deus não é um Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33 afirma: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Isso significa que onde há o Espírito Santo verdadeiro agindo, há ordem, há clareza, há um propósito que pode ser reconhecido e testado pela palavra. Não é um mistério inacessível, é uma realidade discernível. O primeiro sinal prático que precisamos aprender a reconhecer é este: o Espírito Santo sempre aponta para Cristo. Sempre. João 15:26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, ele testificará de mim. Se uma experiência espiritual te deixa entusiasmado com o pregador, com a música, com a atmosfera, mas não aumenta o seu amor por Jesus, não aprofunda o seu conhecimento dele, não intensifica o seu desejo de obedecê-lo, essa experiência precisa ser examinada. Quantos saem de cultos falando mais da unção do pastor do que da glória de Cristo? Quantos descrevem experiências espirituais em termos de o que sentiram, sem mencionar o que aprenderam sobre Deus? O foco revelador de uma experiência genuína com o Espírito Santo é sempre Jesus, sua pessoa, sua obra, seu caráter, seu chamado. O segundo sinal prático é a convicção de pecado. João 16:8. Já citamos antes, mas vale revisitar com mais profundidade. O Espírito Santo convence do pecado. Não de forma cruel, não de forma que destrua a pessoa, mas de forma clara, específica, que traz ao crente uma consciência honesta das suas falhas diante de Deus. Emoção pode te fazer chorar numa música sobre perdão sem que você tenha nada concreto para perdoar ou ser perdoado. Mas o Espírito Santo te leva a um choro diferente. Aquele choro que tem nome, que tem endereço, que diz: eu errei aqui, eu menti naquele dia, eu tratei aquela pessoa com dureza, eu preciso me arrepender disso. É específico, é humilde, é transformador. Você já sentiu isso? Aquele momento em que, no meio de uma oração ou da leitura da Bíblia, uma memória vem à tona, não com condenação, mas com convite ao arrependimento? Aquele toque gentil, porém firme, que diz: isso precisa ser acertado. Isso é Espírito Santo. Não é emoção religiosa. É a obra do Consolador, que também é o Espírito de verdade. O terceiro sinal prático é o fruto que permanece. Gálatas 5 já mencionamos, mas pense na aplicação concreta. Depois de uma experiência que você atribuiu ao Espírito Santo, o que mudou de forma duradoura na sua vida? Não no dia seguinte, semanas depois, meses depois. Você ficou mais manso? Mais paciente com seus filhos, com seu cônjuge, com os que te irritam? Ficou com mais fome da palavra? Porque o Espírito Santo não produz espiritualidade de vitrine. Ele trabalha nas entranhas do caráter, no escuro, onde ninguém vê.
Na terça-feira de manhã, quando você está atrasado e o trânsito está horrível e alguém te fechou no trânsito. É ali que o fruto aparece, ou não aparece. E é a presença ou ausência desse fruto que revela se houve obra do Espírito ou apenas um momento emocional. O quarto sinal é a conformidade com a palavra. Isaías 8:20 diz: "À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva." Qualquer experiência, qualquer revelação, qualquer palavra que alguém afirme ter recebido do Espírito Santo precisa ser avaliada à luz das Escrituras. O Espírito Santo não se contradiz. Ele não vai te dizer algo que contraria a Bíblia. E esse é um filtro poderoso, porque muita gente tem recebido palavras do Espírito que convenientemente justificam atitudes que a Bíblia proíbe, relacionamentos ilícitos que Deus teria aprovado, decisões financeiras desonestas que Deus teria revelado, abandonos de responsabilidades que Deus teria ordenado. Quando uma suposta revelação te leva para longe da obediência à palavra, ela não veio do Espírito Santo. O quinto sinal, e talvez o mais ignorado, é a paz que ultrapassa o entendimento. Filipenses 4:7 fala de a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz não é ausência de emoção, é uma calma profunda que persiste mesmo quando as circunstâncias são adversas. Não é entorpecimento, é estabilidade. Não é indiferença, é confiança. A emoção, por contraste, é instável por natureza. Sobe e desce com as circunstâncias. Quando as notícias são boas, a emoção explode de alegria. Quando as notícias são ruins, ela desaba. Mas a paz do Espírito Santo, essa permanece. É o que permitia Paulo cantar em prisões. É o que permitia os mártires morrer com serenidade. É o que permite ao crente genuíno atravessar a noite escura da alma sem perder o fio da fé. Agora, com esses 5 sinais em mente, quero que você faça um exercício honesto. Pense na experiência espiritual mais intensa que você já teve. Aquela que você descreveu como um toque de Deus, uma visita do Espírito Santo. E passe cada um desses sinais por ela. Ela apontou para Cristo, produziu convicção específica de pecado, gerou fruto duradouro no seu caráter, estava alinhada com a palavra, deixou uma paz profunda e estável. Se a resposta for sim para todos, dê graças a Deus. Você viveu algo real. Se a resposta for sim para alguns e não para outros, há espaço para crescimento e discernimento. Se a resposta for não para a maioria, não entre em pânico, mas entre em busca. Busque a palavra, busque a oração genuína. Busque o Deus que é maior do que qualquer experiência que você já teve. Porque o problema de viver de experiências emocionais é que elas criam uma expectativa de que Deus sempre se manifestará dessa forma. E quando Ele não o faz, a crise de fé se instala. A pessoa começa a duvidar de Deus, porque Deus não está se comportando de acordo com o padrão emocional que ela aprendeu a esperar. Mas Deus não está preso a nenhum padrão humano. Ele falou a Elias num vento suave, não no fogo nem no terremoto. Ele falou a Jó no meio do silêncio duro de uma longa espera. Ele falou a Maria numa visita simples de um anjo, sem show, sem multidão. Ele fala quando quer, como quer, onde quer. E a nossa tarefa é cultivar um coração tão sintonizado com a palavra que possamos reconhecê-lo em qualquer forma que ele escolha. E isso requer algo que a cultura da emoção espiritual não ensina. Requer silêncio, requer quietude, requer o hábito de ficar parado diante de Deus sem pedir nada, sem sentir nada, apenas estando. O Salmo 46:10 diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Aquietai-vos, antes de saber, aquietar. Antes de sentir, aquietar. Quantos cristãos conhecem o Deus dos cultos barulhentos, mas nunca encontraram o Deus do silêncio? Quantos sabem orar em voz alta com todos à sua volta, mas tropeçam quando precisam orar a sós, no quarto, sem ninguém assistindo? Porque a oração solitária e silenciosa é onde a emoção de performance não tem espaço e onde a realidade da fé se revela. Se você quer discernir melhor entre emoção e Espírito Santo, comece cultivando esses momentos. Momentos sem música, sem pregação, sem conteúdo externo. Só você, a Bíblia e Deus. No começo pode parecer seco, pode parecer difícil,
Mas é nessa seca aparente que as raízes aprendem a buscar a água mais fundo. E à medida que você cresce nessa prática, algo começa a acontecer. Você começa a reconhecer a voz de Deus não pelo volume, não pelo impacto emocional, mas pela sua consistência com o que Ele já revelou na palavra. Você começa a perceber sua presença não apenas nos momentos altos, mas no cotidiano, no sussurro de um versículo que veio à mente na hora certa, na paz inexplicável em meio à turbulência, na convicção suave que te guia numa decisão difícil. Essa é a vida no Espírito. Não é uma série de experiências extraordinárias. É uma caminhada ordinária com um Deus extraordinário. É o dia a dia iluminado por uma presença que não grita, mas que sustenta, que não explode, mas que permanece, que não entretém, mas que transforma. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados, não empurrados por emoção, não arrastados por atmosfera, guiados com suavidade, com constância, com sabedoria, pelo Espírito que conhece os caminhos de Deus e os caminhos da nossa alma. Essa é a promessa para você. Não uma promessa de que você sempre vai sentir muito, mas uma promessa de que você será guiado, mesmo quando não sentir nada, mesmo nas noites escuras, mesmo nos desertos espirituais, mesmo quando a emoção disser que Deus foi embora e a fé precisar gritar de volta, Ele nunca foi. Guarde esses 5 sinais no seu coração. Teste suas experiências com eles, não para apagar a alegria da fé, mas para aprofundá-la, para que o que você chama de Espírito Santo seja de fato o Espírito Santo, e não apenas o reflexo dos seus próprios anseios emocionais vestido com roupas religiosas. E continue com a gente, porque ainda há mais. O que vem na próxima parte vai tocar em algo que muitos cristãos nunca pararam para examinar, e que pode mudar completamente a forma como você vive a sua fé no dia a dia. Existe algo que a maioria das pessoas nunca examina a fundo e que está silenciosamente moldando a forma como elas vivem a fé. Não é uma doutrina errada, não é um pecado óbvio, é um hábito. Um hábito mental e espiritual que foi construído ao longo de anos, muitas vezes dentro da própria igreja, e que ficou tão enraizado que parece natural, parece normal, parece até sagrado. Esse hábito é o seguinte: medir a presença de Deus pela intensidade do que você sente. Se você sentiu muito, Deus estava lá. Se você não sentiu nada, Deus estava ausente. Se o culto foi emocionante, foi ungido. Se foi simples e sóbrio, foi frio. Esse é o termômetro espiritual que muita gente usa sem perceber. E ele é profundamente falho, porque Deus estava com José no poço onde seus irmãos o jogaram. Estava com ele na prisão egípcia, nos anos de silêncio e esquecimento. E José não cantava no poço. Não tinha banda de louvor na cela. Não havia multidão aplaudindo sua fé. Havia apenas Deus, invisível, silencioso, mas absolutamente presente. E Gênesis 39:2 registra com simplicidade: mas o Senhor era com José. Deus estava com Jó quando tudo desmoronou. Estava com Davi quando fugia de Saul pelas cavernas. Estava com os 3 hebreus antes do fogo, dentro do fogo e depois do fogo. A presença de Deus não mede seu nível de atividade pela temperatura emocional do ambiente. Ele está. Simplesmente está. E a fé madura é aquela que aprendeu a descansar nesse estar, mesmo quando nada é sentido. Agora quero falar sobre algo que precisa ser dito com muita delicadeza, mas com muita honestidade. Existem ambientes religiosos que foram construídos para produzir emoção e que confundem essa produção com obra divina. Não estou falando de intenção maligna em todos os casos. Estou falando de um sistema que se autoalimenta e que, mesmo com boas intenções, pode causar dano real às almas. Quando um ministério aprende que certos elementos, um determinado tipo de música, uma certa progressão de acordes, palavras repetidas em volume crescente, testemunhos emocionais em sequência, produzem reações físicas e emocionais nas pessoas, e quando esse ministério começa a usar esses elementos de forma sistemática para gerar o que chamam de mover do espírito, algo importante está sendo trocado.
A experiência continua parecendo espiritual. As pessoas continuam chorando, tremendo, caindo. Mas o motor por trás já não é o Espírito Santo. É a neurociência da resposta emocional coletiva. E a diferença, embora invisível aos olhos, é enorme para a alma, porque uma experiência fabricada não produz transformação real, produz dependência, produz um vício espiritual por sensação. 2 Timóteo 4:3-4 profetizou exatamente isso. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Comichão nos ouvidos. Uma coceira que quer ser coçada e que encontra exatamente o que quer, mestres que sabem coçar. Não é que as pessoas nesses ambientes sejam más. Na maioria das vezes, são pessoas genuinamente sinceras em sua busca por Deus, mas foram ensinadas que sentir é encontrar. Foram condicionadas a equiparar emoção com presença divina. E agora, quando a palavra simples é pregada sem artifícios emocionais, elas se sentem vazias, porque o termômetro falho diz que aquilo foi frio, que Deus não estava lá. E aí mora o perigo mais profundo. Uma pessoa condicionada à emoção espiritual pode rejeitar uma pregação sólida da palavra porque ela não produziu o efeito emocional esperado e abraçar uma mensagem vazia, teologicamente equivocada, porque ela produziu arrepios e lágrimas. O critério de avaliação está invertido. A emoção está julgando a verdade, quando deveria ser a verdade julgando a emoção. Atos 17:11 fala dos bereanos como exemplo de nobreza espiritual. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando cada dia as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Eles não avaliaram a mensagem de Paulo pela forma como ela os fez sentir. Eles foram examinar as Escrituras. Esse é o modelo bíblico de discernimento. E preciso dizer algo que vai contra a corrente de muitas pregações que você já ouviu. O crescimento espiritual real frequentemente passa por períodos de secura emocional. Períodos em que a oração parece não sair do teto, em que a Bíblia parece um texto árido, em que o culto parece vazio. Esses períodos têm um nome na tradição cristã histórica. São chamados de a noite escura da alma. E eles não são sinal de que Deus te abandonou. São, muitas vezes, o momento em que Ele está fazendo o trabalho mais profundo. Está removendo a dependência da sensação para te levar à dependência dele mesmo. Está podando, não para matar, mas para que você produza mais fruto. João 15:2 diz que o Pai limpa os ramos que já dão fruto, para que deem mais fruto ainda. Aquele crente que só conhece Deus nos picos emocionais nunca descobriu o Deus dos vales. E é nos vales que a fé se prova. É na seca que as raízes descem mais fundo. É no silêncio que o ouvido aprende a escutar o que o barulho nunca deixou ouvir. Não desperdice os seus desertos espirituais. Eles são escola de Deus. Há também uma dimensão relacional nessa conversa que não posso ignorar. Quando você confunde emoção com o Espírito Santo, você não apenas distorce sua teologia, você distorce seus relacionamentos. Você passa a tomar decisões importantes baseado no que sente no momento. Decide com quem se casar porque sentiu um arrepio na oração. Decide mudar de emprego porque sentiu uma paz momentânea. Decide abandonar um relacionamento difícil porque não sente mais a paz de Deus nele. E decisões tomadas apenas com base em emoção, mesmo que chamadas de espirituais, podem ter consequências devastadoras. A palavra em Provérbios 3:5-6 instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus, não nas suas próprias percepções emocionais. Reconhecê-lo nos caminhos, não apenas nos momentos de arrebatamento. Discernir a vontade de Deus envolve oração, mas também envolve a palavra, o conselho sábio de outros crentes maduros, as circunstâncias que Deus abre ou fecha, e a paz consistente ao longo do tempo. Não um pico emocional numa tarde de domingo. O Espírito Santo guia com profundidade e consistência,
não com impulsos que mudam de semana em semana. Quero também falar sobre a oração. A oração genuína não é uma performance emocional. Não precisa de volume, de lágrimas, de gestos dramáticos para chegar ao coração de Deus. Jesus, em Mateus 6:6, ensinou: Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente, em secreto, fechada a porta, sem plateia, sem atmosfera construída, sem música de fundo, apenas você e Deus. Essa é a oração que Ele recompensa, não porque o volume não importa, não porque as lágrimas são inválidas, mas porque Ele quer a realidade do seu coração, não a performance das suas emoções. E quando você começa a praticar essa oração secreta, algo começa a mudar. Você descobre que Deus está ali, que Ele responde, que a ausência da emoção intensa não significa a ausência dele. E começa a se libertar da tirania do sentimento. Começa a caminhar pela fé, como Hebreus 11:1 define. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Convicção, certeza. Essas palavras não são emocionais, são volitivas, são escolhas, são atos da vontade ancorados na confiança em Deus. A fé bíblica não é um sentimento, é uma decisão de confiar em Deus, mesmo quando tudo o que você sente contradiz essa confiança. E é exatamente aí que ela brilha com mais força. Pense em Abacuque, que escreveu em Abacuque 3:17-18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, o rebanho seja arrancado do aprisco, e não haja gado nos currais. Todavia eu me alegrei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que, mesmo sem, apesar de, essa é a fé que persiste quando a emoção vai embora. Não é uma fé anestesiada, é uma fé que escolhe, que decide se alegrar em Deus, não porque as circunstâncias são alegres, não porque o sentimento é de alegria, mas porque Deus é quem Ele é, independente de qualquer coisa. Essa escolha, esse ato soberano da vontade rendida a Deus, é o que o Espírito Santo fortalece no crente. Não a capacidade de sentir mais, a capacidade de confiar mais. E é essa fé que o mundo ao seu redor precisa ver. Não a fé que explode de alegria quando tudo vai bem e desmorona quando a vida aperta, mas a fé que permanece sólida, calma, confiante, mesmo na tempestade. Essa fé é testemunho. Essa fé aponta para Cristo. Essa fé é fruto do Espírito Santo genuíno, habitando uma vida rendida. Você está sendo chamado a isso hoje. Não a uma fé menor, a uma fé maior. Não a uma fé mais fria, a uma fé mais profunda. Uma fé que não precisa de condições especiais para existir. Uma fé que conhece o Deus dos picos e o Deus dos vales, e que o ama igualmente em ambos. Estamos chegando na reta final dessa pregação, e o que vem agora é o ponto de chegada de tudo o que construímos até aqui. Não vá embora agora, porque a conclusão não é apenas um fechamento, é um convite. Chegamos ao fim dessa pregação, mas não ao fim do caminho. O que foi dito aqui não é um peso, é uma chave. Uma chave para uma fé mais sólida, mais real, mais capaz de te sustentar em qualquer estação da vida. O Espírito Santo não é uma emoção. Ele é uma pessoa que habita o crente, que guia, que transforma, que permanece. Não abra mão dele pela sombra. Não troque a profundidade pelo arrepio passageiro. Busque o Deus real, que fala pela palavra, que age no caráter, que permanece no silêncio. Esse Deus é digno da sua fé mais inteira. Se esta mensagem tocou algo dentro de você e você quer aprofundar ainda mais essa jornada de intimidade genuína com Deus, acesse o link no primeiro comentário fixado e adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias que podem mudar a sua caminhada para sempre. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este conteúdo abençoou você, se inscreva no canal, curta este vídeo e deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Sua resposta importa. Continue assistindo. Os próximos vídeos que aparecerão na tela foram preparados com o mesmo cuidado e amor por você.